Só um momento. Mais uma vez, bom dia a todos. Qualquer problema que a gente tiver de natureza técnica, principalmente, que afete a qualidade, tanto do áudio quanto da imagem das nossas aulas, interrompam a qualquer momento, tá? A gente inicia hoje o nosso segundo momento mais teórico, certo? Da disciplina de tópicos integradores. Como a gente falou para vocês na última aula, é uma disciplina que vocês têm o privilégio de ver ao longo dela os pontos em que vocês, enquanto turma, através de análises de alguns algoritmos nossos, quais os pontos que vocês deveriam focar um pouco mais, visto que foram alguns pontos de baixa da turma ao longo dos 3 últimos semestres, tá? Vocês têm a tópicos integradores 1 e a tópicos integradores 2. A 1 vai ficar muito mais focada nessa parte do básico de vocês. E a 2 vai começar a centrar nos conteúdos da prótese, da endo, da pério, da dentística, da cirurgia, tanto no enfoque mais clínico como laboratorial. Para quem perdeu o nosso primeiro encontro, foi nele onde a gente teve um contato, para alguns, inclusive o primeiro contato, haja visto que foram instalados no meio de 2019, consequentemente não esteve com a gente na disciplina de ética e bioética, alguns transferidos de outras instituições e que ainda não pagaram a disciplina, ou algo do tipo, tá? E nós vimos, ao longo da última aula, todo aquele enfoque da odontologia no âmbito do Código de Ética Odontológico. E hoje nós temos uma aula bem diferente, tá? Uma aula que vai focar, na verdade, não muito no cerne da histologia propriamente dita, mas avaliar o quanto isso pode ser benéfico para a gente na identificação de algumas alterações, que fogem ao padrão de normalidade desses tecidos e desses processos de desenvolvimento que a gente vai ver nos minutos iniciais da aula de hoje, tá? Então, o tema da nossa aula hoje, basicamente, vai tratar a respeito da histologia dos tecidos craniofaciais, certo? Sejam eles orais, periorais ou dentários, mas com um enfoque muito grande na parte voltada para o desenvolvimento dentário, certo? Iniciado pelo que nós chamamos de germe dentário até a sua formação completa ou incompleta, como a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje, ok? Quando a gente teve contato pela primeira vez com a disciplina de anatomia, a gente viu que existem 2 maneiras da gente estar enfocando, da gente estar conceituando essa anatomia, né? Ela do ponto de vista macroscópico, onde na anatomia humana propriamente dita, no contexto da disciplina que vocês viram, a gente vê muito mais uma anatomia do ponto de vista sistêmico, aquela anatomia que vocês têm contato de forma progressiva, desde os conceitos aos planos de seção, até a parte da osteologia, articulação, músculos, os sistemas como um todo, os sistemas corpóreos, endócrino, reprodutor masculino e feminino, tegumentar, digestório, cardiorrespiratório e por aí vai, tá? Nervoso. Isso é o que nós chamamos de anatomia sistêmica no enfoque macroscópico, onde lá na anatomofisiologia geral,
a gente enfoca muito mais de forma topográfica, mas observando todas essas características, né? O comportamento do meu sistema ósseo craniofacial, do meu sistema muscular, do meu sistema neurovascular, né? De modo que essa anatomia ela também pode ser observada de forma microscópica, onde fica a cargo do estudo celular, né? A citologia, a análise desse comportamento celular e a forma de como essas células se unem para compor os tecidos, a cargo de uma ciência chamada histologia. Na nossa estrutura curricular, vocês têm contato direto, pessoal, com noções de citologia e entram bem mais fundo em histologia lá na disciplina do segundo semestre, certo? Que vocês viram com a professora Larissa, a maioria de vocês, a disciplina de morfologia aplicada à odontologia, tá? A disciplina que hoje fica com a professora Fernanda, em sua maioria, essa parte mais geral, e a professora Larissa entra mais para falar do foco principal da nossa aula de hoje, que é essa temática da morfologia craniofacial. Dependendo da instituição que o aluno venha transferido para a nossa, ele vai ver também, tanto como histologia, às vezes ele vê junto, histologia associada à embriologia. Nós, por exemplo, temos duas disciplinas, não são unidas, tá? Às vezes ele vê com o nome morfologia, e aí a disciplina é dividida em módulos, onde vê a parte anatômica, depois vê a parte citológica, depois vê a parte histológica, mas basicamente tudo isso diz respeito ao estudo do comportamento celular para compor o que nós chamamos de tecidos, né? O corpo humano, em sua unidade básica, quando a gente analisa a estrutura molecular, a composição dos átomos para compor as principais moléculas do nosso corpo, quando a gente fundamenta, quando a gente segmenta lá como unidade básica, a gente tem como parte inicial a ser analisada o tecido celular, certo? A estrutura celular, perdão. Célula esta de natureza animal que possui toda essa conformação, como vocês podem estar observando na imagem aqui que eu circundo, né? Onde nós temos um conteúdo celular ligeiramente complexo, né? Formado por uma membrana mais externa, uma membrana que permite a troca de nutrientes, a troca de fluidos ao longo de todas as nossas necessidades celulares e que possui um núcleo voltado para a questão do seu material genético e no interior um citoplasma embebido por uma série de organelas, né? Daí recebeu o nome de organelas citoplasmáticas, que são responsáveis pelo pleno funcionamento celular, pela produção de energia e oxigenação, como ocorre, por exemplo, nas mitocôndrias, pela síntese proteica ou até lipídica, dependendo da natureza das reações, e uma série de outras organelas que estarão associadas ao pleno desenvolvimento do organismo. De forma que essas células, elas vão se unir para compor o que nós chamamos de tecidos, e hoje a gente meio que para por aqui no conteúdo das nossas aulas, tá? Na parte voltada para os tecidos celulares, mas cabe a nós o entendimento de que esses tecidos, eles se estruturam para compor os órgãos que, uma vez analisados de forma sistêmica, eles compõem os sistemas humanos, os sistemas de órgãos, tá? E é justamente isso, esses sistemas como um todo, a união desses sistemas como um todo, que vai compor o nosso organismo propriamente dito, tá? Como eu falei para vocês lá no início da aula e reforcei agora há pouco, o nosso encontro de hoje ele vai ficar muito mais a cargo da histologia. Nós teremos um encontro onde observaremos também parte do comportamento das estruturas orais, periorais e do órgão dentário propriamente dito. Algumas até hoje, mas a gente vai enfocar um pouco mais
em aulas futuras, tá? Então, essa histologia, pessoal, quando vocês tiveram o primeiro contato com ela, vocês viram que ela vai tratar basicamente de 4 grupos de tecidos, tá? 4 formas de conformações que essas células vão estar se organizando para estruturar os principais componentes teciduais do corpo. Um responsável por recobrir, vamos dizer assim, toda a nossa estrutura corporal, que é o nosso tecido epitelial. Em odontologia de extrema importância, vocês estão vendo agora a disciplina de diagnóstico oral e verão que muitas das alterações, e que bom que isso acontece, muitas das alterações de lábio e mucosa, elas ocorrem a nível epitelial, né? E isso melhora o que nós chamamos de prognóstico, né? A forma como nós visualizamos a progressão de um evento, especialmente um evento nocivo, e isso melhora o prognóstico dessas alterações, tá? Algumas de natureza traumática, muitas de natureza inflamatória, e infelizmente algumas de natureza neoplásica, sejam elas benignas ou malignas, tá? Além do tecido epitelial, nós temos um componente que é responsável, junto com o meu tecido ósseo e o meu tecido cartilaginoso, pela minha movimentação. Não existe movimentação sem a atividade da contração muscular, que é o meu tecido muscular e as suas variáveis, né? Referente a ser liso ou estriado, estando desta forma em várias regiões do corpo, inclusive no nosso sistema cardiorrespiratório, né, de extrema importância, uma vez que lá nós temos um tipo de músculo estriado específico chamado de musculatura estriada cardíaca, por exemplo, tá? Responsável por toda a dinâmica de oxigenação do nosso corpo, porque a parte central, a força motriz, ela parte justamente do débito cardíaco, do batimento cardíaco como um todo. Uma estrutura que, como a gente começou a ver lá na disciplina de anestesiologia, é de extrema importância para a gente, que é a estrutura nervosa. A gente se atenta muito mais à questão da sensibilidade, né? A gente trabalha bem menos na inibição da motricidade nos nossos momentos anestésicos, mas com ênfase muito maior na diminuição da sensibilidade por bloqueio desses canais de sódio em função da atividade de anestésicos locais, né? De fármacos que facilitam essa interação, e isso se dá em função do nosso conhecimento do tecido, perdão, do tecido que nós chamamos de tecido nervoso. E, por fim, um tecido que nós chamamos de tecido conjuntivo, que está muito mais associado ao preenchimento do nosso organismo como um todo, mas tendo funções vitais importantes, como, por exemplo, no tecido hematopoético, aqui, o nosso tecido sanguíneo, né? Onde nós podemos, através dele, além de atuar nessa dinâmica de nutrição do nosso organismo, nós temos funções importantes referentes ao próprio sistema imune e ao próprio desenvolvimento de outros tecidos, como o tecido epitelial, muscular e tecido nervoso, tá? Tecido conjuntivo esse que é de extrema importância na odontologia, tem ganhado um destaque muito amplo, especialmente nas ciências da periodontia, da implantodontia, onde a gente tem utilizado bastante, especialmente esse tecido conjuntivo, nos procedimentos em que necessitam de algum tipo de enxertia, né? Na periodontia, principalmente, onde a gente acessa esse tecido conjuntivo, que fica abaixo da base epitelial, e o transplanta, vamos dizer assim, no mesmo indivíduo, lógico, para regiões em que tenha uma deficiência e que necessite de um aumento de volume, de um aumento de queratinização ou algo do tipo. Então, sempre que vocês veem, por exemplo, falar em
enxerto gengival livre, enxerto de tecido conjuntivo, nada mais é do que um aproveitamento, vamos dizer assim, de uma outra área, que seria o que nós chamamos de área doadora, para tentar diminuir ou reparar por completo um defeito causado por uma patologia ou um agravo secundário, em função da deposição desse tecido conjuntivo, do transplante, perdão, desse tecido conjuntivo para um sítio recebedor. E aí você consegue acomodar com mais facilidade, uma vez que se trata de um tecido do próprio organismo, tá? Que o indivíduo já tem reconhecimento daquela área. Então, trabalha muito mais nessa forma de material preenchedor, literalmente, tá? Então, quando a gente tem os casos de recessões gengivais, quando a gente precisa de aumento de volume gengival para colocar um implante dentário, a gente recorre em muito a este tecido conjuntivo. Então, sempre que ouvirem essas palavras que a gente está mencionando para vocês, vocês têm que ter noções, sim, a respeito do que estamos falando. Se eu estou falando novamente, de um enxerto de tecido conjuntivo lá na periodontia, significa dizer que eu vou rebater o meu tecido epitelial e o que está abaixo dele eu vou remover em parte para estar transplantando para outra área. Algumas áreas da cirurgia plástica trabalham com enxertia de tecido muscular ou até mesmo tecido nervoso. Tecido cartilaginoso ocorre com uma vasta amplitude na odontologia, em traumas de nariz, de orelha. Alguém quer fazer uma pergunta? Vou seguir, então. Em traumas diversos, a gente utiliza bastante tecido cartilaginoso e um boom muito grande na odontologia reparadora. A gente tem utilizado muito enxertia de tecido mineral, especialmente osso, para a realização de inúmeros procedimentos. Levantamento de seio maxilar, preenchimento de alvéolo, regeneração óssea guiada. Posso utilizar de natureza xenógena, quando ocorre, por exemplo, através de osso particulado de natureza bovina. Posso utilizar direto do indivíduo, removendo partícula óssea de um determinado lugar e transplantando, levando para um outro ambiente. E posso ainda utilizar de doadores outros, como de bancos de ossos, tá? Lembrando que nessas situações ocorre esterilização do espécime por raios gama, né? Mas não impede que haja algum tipo de sensibilidade imunológica no indivíduo. Só um detalhe, pessoal. Lembram que na aula passada a gente discutiu a respeito de alguns impasses éticos, né? Nessa parte de enxertia de tecido duro ou de tecido mole, visto que a gente tem algumas situações que a gente utiliza material de natureza suína, algumas membranas para recomposição de tecido mole, de gengiva e por aí vai. Tecido duro é mais de natureza bovina, perdão. Lembrem de que o paciente tem que estar ciente disso, né? Para depois ele não achar que você colocou algo, vamos dizer assim, que experimental nele, ou tecido animal nele sem o consentimento. O paciente tem que estar ciente disso, tá? E aí vocês vão aprender ao longo do curso, e principalmente nas especializações de vocês, como é que a gente faz essa abordagem de forma que fica muito mais tranquila para o paciente, né? A gente traz os prós e os contras, associa muito a questão do conforto do paciente, uma vez que diminui a questão de área doadora do próprio indivíduo, já que você estará utilizando um biomaterial. Então, tem muitas formas da gente estar abordando isso, mas para que a gente não entre no impasse ético, a gente tem que deixar o paciente 100% a par dessas circunstâncias, tá bom? De modo que esses tecidos, como a gente já comentou na imagem anterior, eles possuem funções diversas, de revestimento, um tecido epitelial,
né? O tecido muscular muito mais voltado para a parte do movimento, né? Quando associado ao tecido articular e ósseo, né? Responsável pela contração e que tem algumas funções de extrema importância, como, por exemplo, na musculatura estriada cardíaca, o tecido responsável pela sensibilidade e motricidade do nosso organismo, o tecido nervoso, e esse que eu enfatizei um pouco mais, o nosso tecido conjuntivo, que vai estar muito mais associado à função de preenchimento, tá? Muito mais voltado à função de preenchimento. Sendo que, e aí a gente adentra um pouco mais no conteúdo da nossa aula de hoje, sendo que na odontologia propriamente dita, nós enfocamos muito mais nos eventos que estão associados à formação do tecido dentário. E a isso, que ocorre por volta da sexta ou sétima semana de vida intrauterina, essa VIU aqui, essa abreviação, vida intrauterina, nós temos alterações voltadas para a proliferação celular e, posteriormente, para a diferenciação celular, que vão culminar com a formação do germe dentário e, consequentemente, do órgão dentário, posteriormente, tá? E a sequência desses eventos nós chamamos de odontogênese, tá? Gênese enquanto origem e odonto voltado para tecido dentário propriamente dito, ok? Isso ocorre por volta da sexta e sétima semana de vida intrauterina, onde nós temos inicialmente uma fase proliferativa e, posteriormente, uma sequência de 3 fases, que, como eu falei, elas vão culminar com a formação do tecido dentário propriamente dito, tá? Um evento de morfogênese, de citodiferenciação, e que algumas literaturas trazem como histodiferenciação, tá? Então, sempre que a gente vê essas palavras de natureza mais complexa, certo? A maioria delas formadas por algum tipo de conjugação, nós temos que estar analisando, vamos dizer assim, a origem, a natureza dessa palavra para que a gente possa entender o mecanismo, né? A fase proliferativa como um todo diz respeito aos processos os quais ocorre a formação a formação e deposição de estrutura celular, de modo que esse epitélio ele começa a se invaginar inicialmente lá na fase de botão, formando um capuz, uma espécie de capuz, como vocês podem visualizar nesta imagem aqui, onde recebe inclusive esse nome durante a fase proliferativa, fase de capuz. A fase de botão ela é caracterizada, pessoal, embora a imagem não esteja nos ajudando muito, por uma série de botões, literalmente, que podem ser observados em destaque quando comparado com as estruturas adjacentes. Então, aqui, por exemplo, onde está o cursor do meu mouse, a gente consegue observar um botão em negrito quase aqui, botão mais escuro, em potencial aqui nessa região, onde a gente consegue observar em outros mais diversos, onde na verdade a gente tem uma ampla diferenciação desses botões para que haja posteriormente a invaginação e esse processo de capuz para iniciar para finalizar todo o processo proliferativo consequente a essa primeira fase da odontogênese, tá? E depois nós iniciamos o processo de diferenciação celular, certo? Onde eu vou ter a origem de todas as estruturas morfológicas como um todo, com a consequente diferenciação celular, daí o termo citodiferenciação, onde, por vezes, algumas literaturas trazem como isto diferenciação, porque realmente ocorre alteração e diferenciação do tipo histológica, tá? É fato neste caso. Deixa eu só localizar aqui o grupo de vocês. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram estar comentando? Ainda não, né? Vai ficar melhor um pouco a aula, tá, pessoal? Finalizada essa parte proliferativa,
e iniciado a parte de histodiferenciação, é a partir daqui que a gente começa a se preocupar um pouco mais com as formas às quais o nosso germe dentário irá passar por cada uma dessas etapas. Porque é aqui onde eu vou ter, por exemplo, o início do processo de diferenciação celular, que vai culminar com toda aquela minha orientação do dente que eu conheço, um dente formado por esmalte, dentina, polpa, onde a sua raiz é coberta por estrutura do cemento, certo? Então, essa diferenciação celular, ela ocorre inicialmente nessa fase de campânula e vai evoluir para as fases finais, de modo que eu tenha uma diferenciação não apenas do ponto de vista celular ou tecidual, e agora de natureza morfológica, onde o dente começa a ganhar, vamos dizer assim, uma conformidade, né? Onde eu consigo diferenciar ali o que é raiz, o que seria coroa do meu tecido dentário, né? Quais são as estruturas, por que que eu tenho situações diversas, né? Por que que eu tenho cemento recobrindo a minha raiz, quando lá na minha coroa eu tenho esmalte, né? Qual a diferença do meu tecido pulpar para os demais tecidos do meu elemento dentário, né? Eu tenho um tecido já ali muito mais rico em tecido conjuntivo e muito mais voltado para a nutrição do meu elemento dentário do que um tecido mineral, né? Como ocorre, por exemplo, na minha dentina e no meu esmalte, que de acordo com o nível de mineralização, vai ter uma estrutura cada vez mais diferente, né? Eu tenho um tecido mais mineral voltado para o esmalte, com uma carga mineral um pouco menor lá na minha dentina, certo? Então, há todo esse processo proliferativo e de diferenciação celular, que vai culminar com toda a diferenciação dos tecidos a respeito do que vai ser imprescindível para a formação do esmalte, da dentina, da polpa, do cemento, das estruturas do meu germe dentário, como que vai se dar a divisão para a conformação da coroa e da raiz, nós chamamos de odontogênese, tá? Odontogênese, que diz respeito exatamente a este processo de formação deste tecido dentário e que não tem como dissociar isso de todo o processo de embriogênese, né? De todo o processo ali ainda de vida intrauterina. Lembre que é um processo que deve estar iniciando ali por volta da sexta, sétima semana de vida intrauterina. E vai culminar com a formação de uma estrutura chamada de lâmina dentária, e aí, a partir daí, que nós teremos toda a conformação da nossa dentição decídua, tá? Se eu não tenho um germe dentário, não seria saudável. Se eu não tenho um germe dentário em conformidade com o padrão de naturalidade, logicamente que vai haver interrupção de alguns desses processos, de repente acelerar alguma dessas etapas, diminuir a deposição ou acelerar a deposição de um outro grupo celular durante o processo de histodiferenciação, e eu terei como resultado algum tipo de alteração, como veremos um pouco mais à frente na nossa aula. Durante esse processo de histodiferenciação, eu quis trazer para vocês, não necessariamente a imagem para que a gente analise do ponto de vista histológico, mas que vocês tenham ciência que é exatamente nesse processo de diferenciação celular onde o esmalte, a dentina e o cemento, eles seguem o seu padrão de orientação e, consequentemente, a sua formação, tá? Eu tenho toda a diferenciação de tecidos odontoblásticos que vão originar as células progenitoras para o desenvolvimento dos ameloblastos dos componentes que vão compor o meu cemento, os cementoblastos e a minha dentina propriamente dita, tá? Então, se eu tenho como processo de formação do germe dentário um mecanismo chamado de odontogênese, durante o processo de histodiferenciação, eu tenho os processos de amelogênese, referente ao esmalte, dentinogênese
e aí aqui a nomenclatura facilita para mim, referente à dentina, assim como sementogênese, referente ao semento, tá? E aí, é a partir daí que eu vou ter algo similar ao que nós já conhecemos, em função do conhecimento que adquirimos em outras disciplinas, como o órgão dentário, né? A conformação de todo esse elemento dentário, do ponto de vista estrutural e morfológico, onde eu tenho coroa, raiz, esmalte, dentina, polpa e tecido periodontal, me dando, né, esse padrão de naturalidade dos meus tecidos dentários, tá? Basicamente, nesta imagem onde vocês tiveram muito contato, onde a gente trazia, inclusive, esta imagem especificamente ao longo de muitas aulas do semestre passado, né? Onde todo esse processo de diferenciação celular ia culminar com esta formação, onde eu tenho o órgão dentário como um todo formado pelo meu dente e periodonto, né? Dente este, onde nós conseguimos, através da delimitação do colo, esteja ele aparente ou não, diferenciar o que seria coroa e o que seria raiz, né? Raiz essa que pode ser única ou múltipla, como a gente já viu, e onde, recobrindo essa dentina radicular, eu não tenho esmalte, como, por exemplo, ocorre aqui na minha coroa, eu tenho uma estrutura componente do meu periodonto chamada de cemento, né? A gente viu que esse periodonto ele pode ser formado pelo que chamamos de periodonto de proteção e periodonto de sustentação, tá? Onde, basicamente, na parte voltada para a proteção, eu tenho aqui a nossa gengiva, o tecido gengival, né? Ó, né? Leonilson está cortando o áudio. Certo, obrigado, Fernanda. Para mais alguém cortou, pessoal? Só para a gente identificar o problema. Para mim cortou também, Leonilson. Certo, obrigado. Qualquer coisa interrompem, tá? Fernanda, qual foi a última fala minha que você ouviu? Com qualidade. Não, foi agora mesmo. Quando eu falei, tinha acabado. Ficou mudo, na verdade, não cortou. Ficou mudo e não saiu nenhum som. Você começou a falar dessa imagem, que a gente viu muito ela semestre passado, e aí ficou mudo. Obrigado. Nada. Então, eu estava falando exatamente dessa questão da composição do órgão dentário como um todo, né? O dente, nesse cerne, nessa divisão coroa-raiz, essa conformação esmalte, dentina, polpa na coroa, aí a diferença, né? Onde aqui na minha raiz eu não tenho mais deposição de esmalte, eu vou ter deposição de cemento, que associado ao ligamento periodontal e o osso alveolar, faz parte de uma estrutura do meu periodonto chamada de periodonto de suporte, certo? Então, todo mundo tem que chegar lá no próximo semestre, no laboratório de periodontia, na disciplina voltada para o laboratório de periodontia, entendendo o comportamento básico desse periodonto, né? Onde eu tenho uma estrutura gengival inicial, composta pelo meu periodonto de proteção, e eu tenho uma estrutura voltada para o meu periodonto de sustentação, que vai exatamente estruturar, sustentar esse meu periodonto através do cemento, do osso alveolar e do ligamento periodontal, que em conjunto serão responsáveis por manter a integridade desse meu elemento dentário, vamos abrir uma aspas aqui e fechar depois, firme no meu osso alveolar, sem comprometimento e perda óssea, com um ligamento periodontal muito ativo, atuando na distribuição dos impactos, especialmente os voltados para a naturalidade oclusal, certo? Então, é essa a conformação natural que nós devemos observar ao final do processo de odontogênese. Lembrando, deixa só eu voltar aqui para essa imagem,
Lembrando que nessa fase de raiz, que nós chamamos de rizogênese, tá? Rizogênese, nessa fase de raiz, ela não necessariamente se conclui durante o processo de odontogênese, tá? Essa raizinha ela vai finalizar o seu processo depois que o dente já está erupcionando, certo? E na maioria das vezes erupcionado. É comum, por exemplo, em dentes permanentes, lembrem lá do nosso primeiro molar, tá? Especialmente o inferior, que ele é mais visível, ele vai nascer atrás dos meus dentes descidos, né? No 6º ano de vida, normalmente, do meu paciente, e muitas vezes é confundido com um dente descido. Lembram disso, né? Porque ele não substitui, de certa forma, ninguém se perde para que ele erupcione. Então, dessa forma, é um dente que é confundido por um bom tempo com um dente descido. Esse dente, pessoal, na maioria das vezes, ele é acometido por cárie de forma precoce. É o principal algoz das crianças, justamente porque os pais ainda não entenderam a importância da dentição decídua, certo? E aí, de repente, eles põem na cabeça que o filho vai trocar e que não tem problema, e aí, ao 6º ano de vida, o primeiro dente permanente começa a caminhar para ser perdido. E aí o paciente chega no nosso consultório com uma lesão cariosa, no 36, 46, que seja, e quando a gente faz um raio-x para análise dessa lesão, para ver se precisa realizar uma endodontia, se apenas uma restauração resolve, qual o tamanho dessa restauração para que eu organize o meu plano de tratamento em relação ao material protetor que eu vou utilizar, qual é o tipo de material restaurador. E aí, quando eu pego o raio-x para avaliar, às vezes eu observo, por exemplo, que não houve ainda um procedimento chamado de apicogênese. Muita gênese, né? Que é a formação final aqui dessa conformação do meu ápice radicular. Tá lá, às vezes, a raiz, pessoal, parece que ela é retinha. Com o final do conduto, ao invés dele ser convergente, como vocês observam aqui embaixo, ó, tá vendo que é de natureza convergente, fica meio que quase divergente, com esse ápice bem aberto. Não houve a formação final ainda desse ápice radicular, então aquele processo de odontogênese meio que caminhou nos seus processos finais, podendo por vezes ser finalizado até após o período de erupção, tá? E agora eu estou falando do ponto de vista clínico e não histológico, certo? E não histológico. Antes de passar para a próxima imagem, eu quero só que vocês visualizem esse contexto independente do que seja aqui, embora tenhamos um dente, mas a respeito, não sei se ficou muito claro para vocês, e aí eu vou dar um suporte lá para a disciplina da professora Lauren, mas existem algumas formas, pessoal, da gente verificar um agravo e buscar, vamos dizer assim, a confirmação das nossas hipóteses diagnósticas, tá? Uma delas vocês terão, inclusive, prática este semestre e as outras duas no próximo, que é o que nós chamamos de diagnóstico por imagem, onde esse semestre vocês vão aprender a realização de algumas tomadas radiográficas intrabucais, certo? E aí eu pego aquele raio-x e analiso, certo? Aquilo ali é um diagnóstico por imagem, mas antes do diagnóstico por imagem, eu vi uma situação que eu achei que era anormal do meu paciente. Foge aquele padrão de normal anatômica e eu quero investigar. Então, o que eu vejo a olho nu, vamos dizer assim, e elaboro uma hipótese diagnóstica, é o que nós chamamos de diagnóstico clínico. Aí eu faço uma radiografia, solicito uma tomografia, uma ultrassom, uma ressonância do meu paciente e faço a análise dessas imagens. Aquilo ali é um diagnóstico por imagem, tá?
Confirmado isso, às vezes eu preciso ainda de diferenciar o meu diagnóstico de outros que persistem. E aí, por isso, eu necessito de um diagnóstico histológico ou histopatológico, quando se tratar de uma alteração. É o resultado do que vocês conhecem por biópsia. Ah, fulano teve que realizar uma biópsia para análise de tal procedimento. A biópsia é um procedimento cirúrgico que pode ser incisional ou excisional, pode ser remover um fragmento de uma lesão ou a lesão em sua totalidade, para que haja análise microscópica, neste caso, dos componentes histológicos, para dar um diagnóstico mais certeiro, mais preciso a respeito da evolução de uma lesão ou de algo que esteja sendo investigado. Concluindo, nós temos o diagnóstico referente ao que nós vemos, a hipótese diagnóstica ou diagnóstico clínico, que pode ser se confirmado ou não através de um exame de imagem, o nosso diagnóstico por imagem, e que, persistindo a necessidade de realização de algo complementar, a gente solicita o diagnóstico por histopatologia, o famoso diagnóstico histológico ou histopatológico, certo? Que é a análise da progressão desse tecido celular, quais são os padrões de diferenciação, que vão dizer qual é o tipo de patologia que está acometendo aquele indivíduo, que é o nosso diagnóstico histopatológico, certo? Então, visto isso, nós podemos também analisar em relação a todas essas etapas da estrutura dental. Existem situações lá na nossa odontogênese que fogem àquele padrão de normalidade, onde eu tenho inicialmente uma fase proliferativa, voltada ali para a fase de botão e capuz, para posteriormente eu ter as fases de histodiferenciação ou diferenciação celular, que vão culminar com a formação da minha coroa, raiz e de todos os seus respectivos componentes celulares. E a essas alterações, nós vamos analisá-las de duas maneiras. A primeira delas, voltadas para as anomalias que ocorrem nos estágios proliferativos, que são aqueles iniciais, tá? Ou seja, vou voltar lá para a imagem e aí eu volto para essa. Vamos aqui, ó. No meu estágio proliferativo, eu tenho sempre uma fase de organização desses botões para compor posteriormente o que nós chamamos de capuz, ou seja, ainda é muito inicial no processo de formação do meu germe dentário. Então, se é muito inicial, existe uma tendência de que eu tenha uma má formação mais ampla em função dessa fase proliferativa, quando eu tenho alguma alteração dessa fase proliferativa. E a mais comum que a gente encontra, pessoal que depois for trabalhar com ortodontia, vai se deparar muito e tem aumentado, inclusive, nos últimos tempos. Eu, por exemplo, peguei muito caso em consultório, na época em que eu fazia ortodontia básica, do que nós chamamos de anodontia, certo? Anodontia, cuja mais comum são as anodontias dos incisivos, as agenesias dos incisivos laterais superiores. Se vocês observarem nessa imagem aqui, ó, eu já visualizo caninos e incisivos centrais. Embora eu tenha bastante espaço aqui para estar trabalhando. E aí, o que é que eu faço, pessoal? Eu preciso saber se esse indivíduo ele não formou o germe dentário dos laterais. Porque, clinicamente, eu não estou vendo. Não consigo visualizar esses germes dentários. Então, eu peço um exame de imagem. Isso aqui é uma tomada diferente. A gente faz muito pouco em consultório. Eu, particularmente, já peço um panorâmico, não peço raio-x oclusal. Isso aqui é um raio-x oclusal. Se vocês observarem, eu consigo observar todos os dentes maxilares aqui, mas eu não consigo observar os incisivos laterais permanentes.
Eu só consigo observar aqui, ó, uma coroazinha de dente descido. Então, eu tenho todo o trajeto aqui das raízes do meu elemento dental permanente, mas eu não tenho sinal nenhum do meu dente, dos meus incisivos laterais. Professor, e aí, o que é que faz? A ortodontia, nesse caso, ela é mandatária, tá? Dependendo do nível financeiro do teu paciente, e aí vocês já vão planejar desde o início, tá? O melhor tratamento possível seria corrigir isso ortodonticamente e abrir espaço aqui, pessoal, para a gente reabilitar com implantes, tá? Mas nem todo paciente vai ter condições de passar por um tratamento, sei lá, de 2 anos, 2,5 de ortodontia, usando provisório nos incisivos laterais, para, ao finalizar o tratamento, a gente inserir 2 implantes aqui, em área estética, não é muito barato, provavelmente associado a uma lâmina de tecido conjuntivo aqui, porque essa gengiva não vai ficar muito uniforme, deve ficar provavelmente uma depressão gengival nessa região dos incisivos laterais, então esse periodonto precisa ficar mais espesso nessa região, eu preciso de uma faixa maior de mucosa ceratinizada, talvez associar algum outro tipo de biomaterial para poder finalizar esse tratamento. Então, é um tratamento que tem um custo um pouco mais elevado. Nem todo paciente vai ter condições de estar realizando, né? Então, às vezes, a saída que o ortodontista encontra é mesializar o problema. O que seria isso? Falta só os laterais, né? Então, ele vai fechando essa mordida ao passo que traz o canino para perto, para fechar esse espaço, os premolares para o espaço dos caninos e sucessivamente, até que fique apenas um espaço mais posterior, próximo na região de molares. Se ele conseguir inclinar o molar para fechar o espaço, dificilmente ele consegue, ok. Se ele não conseguir, o paciente fica com um espacinho lá na região posterior. E aí você passa que existe essa possibilidade, inclusive é a possibilidade maior quando a gente mesializa uma situação como essa, tá? Professor, mas aí o paciente vai ficar com esse dente aqui, tipo canino, ao lado do lateral, a gente reanatomiza, tá? Então, puxou o canino até topar, vamos dizer assim, nos centrais, você dá uma forma de lateral para esse canino. Porque harmonicamente ele tem que se parecer com o lateral, senão o paciente vai ficar como se fosse com dois caninos aqui, 2 laterais e a conformidade dos premolares em substituição a um canino, tá? Então, à medida que a gente vai puxando esses dentes ortodonticamente, tracionando eles, a gente vai reanatomizando esses dentes para a conformação do dente que ele está substituindo. Então, nesse caso, o canino você tem que reanatomizar como um lateral, o pré-molar reanatomiza como um canino e assim sequentemente, tá? Alguma pergunta? Leonilson, quando você reanatomiza esses dentes, ele vai ter algum tipo de perda na questão de alimentação? Não, teoricamente não, porque a ortodontia, Pedro, e aí é um problema da formação dos profissionais na ortodontia. A ortodontia ela é uma ciência que ela não sobrevive sem a oclusão, certo? Então, todas essas movimentações, o ortodontista ele tem que deixar os padrões de oclusão e desoclusão desse paciente em vias normais ou, no mínimo, balanceadas, tá? A fim de garantir um bom padrão mastigatório, esse tipo de coisa. O paciente vai ter certamente, Pedro, perda de estrutura mineral, principalmente dos caninos. Por quê? Lembrem que o canino, anatomicamente, é um dente absurdamente diferente de um incisivo lateral, né? E que ele possui na face palatina, o canino superior, um cíngulo, né? Uma protuberância palatina muito ampla, que no meu lateral ele existe de forma bem menor e que ele tem uma conformidade lá, a parte mais posterior desse incisivo lateral,
ele tem uma ligeira concavidade. Então, eu tenho que fazer, digamos assim, uma reanatomização, lógico que sem desgastar demais, para não ficar sensível o elemento dentário do meu paciente, mas que eu dê parte dessa conformidade palatina, eu remova, por exemplo, parte dessa estrutura incisal aqui para consequente acréscimo ó, nessa região mais mesial, para ele ficar mais quadradinho e menos pentagonal. Então, do ponto de vista mineral, vai existir perda no elemento dentário reanatomizado que precise de algum tipo de desgaste. Não são todos, mas às vezes é necessário. Mas do ponto de vista de padrão mastigatório, não. Porque exatamente a gente vai tentar garantir que o elemento dentário que está sendo remanejado para substituir o dente perdido ou que não nasceu, como no caso da agenesia de incisivos laterais, a gente tentar garantir o padrão do dente que ele está substituindo. Então, quando eu faço isso, eu diminuo a possibilidade de ter débito durante o processo mastigatório, durante a fonação, né? Porque o paciente aqui, Pedro, que está com esses espaços aqui, existe uma tendência dele ter a língua um pouco mais presa, bater um pouco mais nesses diastemas, e ao passo que a gente vai fechando, ele pode ter algumas alterações fonéticas que com o tempo vai ficando melhores e tem inúmeras formas da gente estar melhorando a condição desse paciente sem necessariamente estar induzindo ele a gastar um pouco mais, tipo indo a um fono ou algo do tipo, tá? Aqui, se você põe no paciente o hábito de ler em voz alta, ao passo que você vai fechando esses dentes, você elimina praticamente os problemas fonéticos. Ao passo que o ortodontista vai fechando, ele vai encaixando a oclusão. Então, você diminui a possibilidade de ter algum déficit mastigatório ou algum outro déficit funcional. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, é esse processo. Pois não. É muito comum ter essa ausência dos dentes? Eu confesso que nos últimos 5 ou 6 anos eu tenho observado de forma mais prevalente do que no meu início, assim, nos meus 4 anos iniciais de formação. Ali por volta de 2011 a 2015, por exemplo, os meus 4 anos iniciais de formação, eu via com uma frequência menor. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber um pouco mais. É mais comum em mulheres, tá? E é mais comum de forma bilateral, os incisivos laterais de forma bilateral. Podendo, às vezes, pessoal, a gente ter uma má formação do dente, onde o paciente até nasce com o dente, mas nasce com um dentinho conoide. Eu não sei se vocês já viram. O lateral parece um conezinho, ou um ou os dois. Aí também precisa de reanatomização, mas aí a gente faz via coroa, via outros procedimentos. Pode falar. Porque também eu já vi a questão deles ficarem inclusos de não nascerem. Mas aí é um problema. Nesse caso aí, não é uma falha na odontogênese, é um problema de erupção, certo? Eu digo assim, eu vi mais esses casos, assim, na minha família, de não, os dentes não erupcionarem, do que nunca vi uma pessoa de não ter esse problema de o dente não nascer. Não. Vocês vão ver cada vez mais. Quando a gente estiver atendendo na clínica, vez por outra, a gente vai pegar os colegas que estiverem do lado, vamos dizer assim, aos pouquinhos a gente vai chamando para que todo mundo consiga visualizar, mas vocês verão até com uma certa facilidade ao longo do curso e certamente na vida profissional, quem trabalhar com ortodontia ou realizar procedimentos em pacientes de colegas da ortodontia vai ver com mais frequência. Professor, pois não? Isso tem alguma... Esqueci a palavra.
relação com síndromes ou falta de vitaminas, alguma deficiência para que isso aconteça? Perfeito. Algumas delas são associadas a problemas gestacionais. Lembrem que o período de... Essa daqui, ó, ela é uma anomalia de proliferação. Então, a gente tem proliferação... Na odontogênese, não esqueçam das palavras proliferação e diferenciação. A gente tem uma fase proliferativa e tem uma fase de diferenciação celular e tecidual. E todas elas vão iniciar por volta da 6ª semana de vida ainda intrauterina, tá? Então, existem alguns eventos que vão facilitar que alterações como essas ocorram. Existe histórico na literatura que aponta que períodos febris, por exemplo, nessa parte mais inicial, estão associadas a algumas alterações proliferativas e de diferenciação. Então, teve alguma atividade viral ou bacteriana e, consequentemente, uma febre durante o período de proliferação ou diferenciação. Isso pode ter algum problema do ponto de vista de formação desses elementos dentários. Isso é o que a literatura diz, tá? Aí eu vou abrir um parênteses. Isso é um comentário agora, tá? Porque eu não acredito, teoricamente, em situações isoladas assim. Por quê, Jadlon? Porque é comum, quando a gente pega um paciente com algum tipo de alteração dessa, ele relatar que na família tem outro. Então, teria sido muita coincidência que um problema externo tenha desencadeado a mesma situação em pessoas diferentes de uma mesma família. Então, neste caso, eu confio muito mais em alguma alteração direta do indivíduo, como você citou, por exemplo, alguma alteração de sais minerais, alguma coisa do tipo que também tenha uma ligação hereditária do que algo adquirido, tá? Soa muito mais natural à minha cabeça quando eu vejo, por exemplo, que a mãe teve agenesia de incisivo lateral e ela teve 4 filhos, um dos filhos apresentou também, tá? Então, para mim, soa muito mais natural alguma herança do ponto de vista hereditário, seja do ponto de vista de herdar a característica, seja do ponto de vista de herdar o agente causal, uma alteração proteica, que a literatura aponta, alguma alteração nos níveis de sais minerais, e não necessariamente associado a alguma eventualidade externa. Principalmente se for um evento passível de que qualquer pessoa tenha, tipo um estágio febril ou algo do tipo, tá bom? Mas a literatura aponta para situações que venham a conturbar esse período inicial da gestação. Normalmente, alguma atividade viral ou bacteriana que tenha como reflexo um estágio febril ou algo do tipo, tá? A genesia é a mesma coisa de anadontia? Isso. Tá. Não sinônimos, não entendam como sinônimos, mas como similares. Assim como o termo hipodontia. Hipo não vem de menos, então a hipodontia. Fulaninho, ele tem uma hipodontia. Significa que ele tem um dente a menos, tá? Ele tem uma hipodontia. Ele está com a agenesia. Ele está com a anodontia. Então, a gente tem que lembrar que falta algo. Falta um elemento, faltam 2. Ele tem a agenesia de incisivos laterais superiores bilaterais. Ou seja, ele não vai ter nenhum incisivo lateral permanente, tá? Quando ocorre, como Renata perguntou, o fato do dente estar aí, mas simplesmente não erupcionou, não é um problema nas fases de odontogênese, é um problema de erupção. Aí a ortodontia corrige, vai tracionar isso ortodonticamente, tá? Vai buscar esse dente onde ele estiver e vai trazer ele ortodonticamente.
tá? Aqui nós temos uma situação que simplesmente o germe dentário não se formou, tá? O germe simplesmente não se formou, ok? Nessa imagem de baixo aqui, ó, dei uma... Leonilson, para mim não está aparecendo o slide. Não sei se Saiu é só agora. para mim. Saiu. Porque para mim aparece uma barra em vermelho. Já está com um tempinho que está só a sua foto. Certo, obrigado. A gente estava aqui, ó, nessa parte da anodontia, da genesia, e que eu estava falando de termos similares, como a própria hipodontia, tá? E depois eu passei para essa imagem aqui, Fernanda. Observem como está diferente a estrutura coronária desse elemento dentário aqui, ó. Olha o comportamento radiográfico desse elemento quando você compara com os dentes vizinhos, tá? Isso aqui também é uma anomalia de proliferação, onde durante aquele processo de invaginação, eu vou ter uma fusão do que seria inicialmente dois germes dentários para formar um único elemento dentário, certo? E aí esse procedimento a gente chama de fusão, propriamente dita, e que se ele se formar a ponto de lá no ápice dessa raiz, eu tenho um ápice fechadinho, perfeito. Eu consigo resolver o problema estético aqui de forma externa, vamos dizer assim. É um paciente que vai precisar de ortodontia, certamente, tá? Mas eu consigo resolver o problema, vamos dizer assim, deste dente ser mais, bem mais diferente do que o seu dente homólogo, o dente vizinho. Se esse ápice ele não se formar bem, esse dente ele vai passar por um processo de reabsorção, infelizmente, e aí a gente vai deixando este dente no lugar mais para manter espaço do que para outra coisa, e trabalhando com o paciente a possibilidade de depois colocar um implantezinho no lugar desse elemento dentário aqui, certo? Porque se esse ápice não fechar, esse dente vai sofrer reabsorção e, consequentemente, ele vai se perder. Demora, professor? Não sei. Na maioria das vezes, sim, tá? Na maioria das vezes, sim. Assim como tem casos, pessoal, deixa eu voltar para cá, assim como tem casos de anodontia, essas anodontias parciais aqui, de laterais, por exemplo, que o indivíduo não perde o dentinho de leite, certo? O dentinho de leite fica aqui, o descido. E a gente mantém, fica por um bom tempo mantendo o espaço, o descido. E tem situações que você vai pegar pessoas com 35 anos que ainda está lá um dentinho descido no lugar, certo? O germe do permanente nunca se formou, o dentinho descido ficou lá, não, vamos abrir aspas, não amoleceu, não foi trocado, porque não tinha outro para estar no lugar. Ele não passou por um processo rápido de reabsorção e aí o dentinho descido ficou lá, certo? Às vezes a gente pega para realizar ortodontia nesses pacientes e aí avisa o paciente que às vezes nem sabia que aquilo era um dente descido, da possibilidade de que esse dente futuramente venha a se perder com consequente resolução através da implantodontia, ter que depois colocar um implantezinho no espaço perdido, tá? E aí tem que mostrar exame de imagem, tudo bem direitinho,
para que o paciente tenha certeza do diagnóstico que você está passando, tá? Para que o paciente, em hipótese alguma, ele venha a duvidar, primeiramente, do potencial literário do seu diagnóstico e da integridade ética dele também, para ele não achar que você está fazendo algo para meio que querer realizar um procedimento mais caro, vamos dizer assim, no paciente, ok? Outro procedimento aqui, similar ao de fusão, é o procedimento de geminação, tá? Que também é uma anomalia do ponto de vista proliferativa, tá? Só que ao invés de eu ter uma invaginação que vai culminar com a formação de um único elemento, na verdade eu tenho uma sobreposição de dois germes e, consequentemente, esses germes eles se geminam, podendo, em algumas situações, ter até dois condutos, ao invés de um único. Nessa imagem aqui, que eu falei para vocês da possibilidade de ter algum problema e, de repente, não haver o fechamento do ápice radicular aqui, e esse dente se perder por causa de reabsorção, aqui eu tenho aqui sempre um conduto, tá? Aqui existe uma possibilidade muito maior de que eu tenha condutos diversos, porque eu estou passando por um processo de geminação e não consequente um processo de fusão. Observe, Jadlon, que aqui, nas posteriores, eu já tenho algumas situações que vão estar associadas a possíveis causas, né? Onde ele traz problemas endócrinos, mecânicos, processos inflamatórios, mas eu confesso que eu fico muito mais focado em alguma situação do indivíduo e, consequentemente, em uma transmissão dessa informação do ponto de vista hereditário, tá? Porque aí justifica muito mais a questão de que indivíduos de uma mesma família tenham passado por problemas similares, sem necessariamente ter passado por problemas similares na gestação, tá? Então, eu tenho uma anomalia em que eu tenho a união de dois germes dentários que se fusionam entre si, e eu tenho uma tentativa, vamos dizer assim, de formação de dois germes que meio que se acoplam, que se geminam, né, através de uma única invaginação, certo? E aí eu tenho o que nós chamamos de geminação, fusão ou geminação. Clinicamente, tem muita diferença? Não, não tem muita diferença, tá? Quase sempre vai aparecer esse dentículo, certo? Essa espécie de sulco aqui nessa região da borda incisal, podendo se elevar aqui na porção vestibular, quase sempre, tá? Quase sempre. Então, a gente não vai ter uma ideia mais uniforme de um elemento dentário como aqui. Aqui a gente consegue meio que ver a sensação, vamos dizer, de que esse dente um dia quis se dividir, tá? E, consequentemente, teve como resultado uma geminação, certo? As vias de tratamento, professor, similares às vias de tratamento do processo de fusão, tá? A gente tenta manter o dente o máximo possível, observa a integridade do ápice radicular, verifica a necessidade de realização de endodontia, se o ápice estiver ok, tá? E se a gente observar que esse dente está passando por algum processo de reabsorção, lançar mão, vamos dizer assim, dos recursos que a gente tiver para reabilitar esse paciente quando esse dente vier se perder, tá? Felizmente, esses processos de reabsorção são processos longos. Então, tem como ser vistos, lógico, inicialmente, e vai ser visto que o paciente vai ver que tem um dente muito diferente do outro, muito mais largo, e ele vai procurar um dentista para estar examinando, e no raio-x a gente vai ver que esses condutos são bem mais amplos, bem mais largos. Só me tira uma dúvida bem rápida.
como é que faz para resolver isso? Vai partir o dente ao meio? Não, não. Aqui, né, nessas circunstâncias, se o ápice estiver formado, Jadlon, o ápice está formado direitinho e a gente optou por manter o dente, certo? O que é que a gente pode fazer? O dente vizinho ele vai precisar ser reanatomizado, porque esse dente é muito largo. Só que eu não posso deixar 2 dentes absurdamente largos, desproporcionais, no meu paciente, né? Então, vou fazer ortodontia, vamos supor que o ápice está formado, está bonitinho, e eu optei por manter. Então, eu vou fazer ortodontia no meu paciente, se possível, guiando o posicionamento desse elemento dentário, e aí eu posso fazer alguns desgastes nessas proximais para diminuir, vamos dizer assim, a largura desse elemento dentário. Eu posso corrigir essa malformaçãozinha aqui na incisal com resina, se tiver alguma na vestibular também, certo? E aí eu reanatomizo o dente vizinho para ficar com um tamanho similar, certo? Essa é uma via de tratamento. Eu posso desgastar esse dente, fazer um preparo protético aqui e lançar sobre ele uma coroa, tá? Então, dessa forma, resolveria o problema estético totalmente. Mas, como eu falei, se esse ápice radicular ele não se fechar totalmente e esse dente evoluir para um processo de reabsorção, aí eu vou mantendo o dente até que o meu paciente tenha condições de restabelecer isso com um implante. E eu posso fazer até de forma imediata esse implante. Remove o dente, já coloca um implante com biomaterial e desce uma coroa provisória aqui. E aí, depois de 7, 8 meses, o paciente está reabilitado, tá? Mas a ideia é tentar trazer o tratamento de forma mais conservadora possível. Se eu puder manter, com alguns desgastes, a gente chama de slice, tá? Com alguns slices proximais, eu consigo diminuir um pouco da largura, vamos dizer assim, desse dente aqui, da conformidade estética, sem deixar esse elemento dentário sensível, isso é imprescindível, tá? Corrigir alguma falha estética que ele tenha na borda incisal ou na vestibular e, consequentemente, manter o dente na cavidade oral. É o que a gente consegue na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes são situações que a gente consegue manter o dente, sim, numa boa, tá? Numa boa. Qual seria o biomaterial do implante que poderia ser usado? Um biomaterial associado ao implante, é isso? Aqui é o seguinte, Pedro. Se você observar, eu tenho uma raiz bem robusta, né? Os implantes anteriores, normalmente a gente utilizaria um implante aqui de 3,5 a 3,75 milímetros de largura. Então, eu teria um gap muito grande para ser preenchido por biomaterial aqui, né? Então, eu removeria esse dente, eu fresaria, que era fazer uma perfuração que no meu remanescente ósseo aqui, ele entre pelo menos uns 4 milímetros para poder o meu implante travar, certo? Eu desço o implante no interior do alvéolo, estou considerando a hipótese de um implante imediato. Tirei o dente, já vou descer o implante, tá? Com tomografia, tudo planejadinho. Então, permite a fresagem aqui de em torno de 4 milímetros de remanescente. Faço a fresagem, desço o meu implante, de modo que ele fique aí, de repente, uns 4 milímetros abaixo da minha margem gengival. Então, aqui, de onde eu estou vendo a margem gengival, é como se o implante fosse ficar mais ou menos aqui, dentro do osso, tá? Uns 4 milímetros abaixo da margem gengival, normalmente a 1,5 milímetro, 2 da crista óssea. E o que ficar de espaço ao redor do implante, eu preciso preencher com biomaterial, certo? A gente usa osso particulado de natureza bovina, tá? Numa situação como essa, a gente pode utilizar o PRF junto, tá? Com o osso particulado. A gente faz uma membrana de plasma, de plaquetas do próprio paciente,
meio que inunda essa membrana com osso particulado e pode colocar esse osso com essa membrana no interior do alvéolo. E aí a gente sela totalmente o alvéolo com um provisório, um procedimento chamado de provisionalização. E aí, dessa forma, vai preencher isso por coágulo, vai nutrir o meu enxerto, vai haver formação de tecido ósseo, quase que cobrindo o meu implante aí, tá? Mas normalmente é osso particulado de natureza bovina, Pedro. Nilson, no caso, o implante ele tem que ficar quantos milímetros até do nervo? Se a gente livrar 1 milímetro, 1,5 já é suficiente. Mas a gente não vai usar isso porque a referência é muito pequena, né? Eu trabalho com 4 milímetros, algo assim. 3 milímetros já dá para você trabalhar numa boa. 3 milímetros dá para trabalhar numa boa. A broca tem um conjunto de brocas, pessoal, da implantodontia, que tem um stopzinho, tá? Você calibra, ela não desce, não se preocupe, não. É um kit chamado Safe Drill, tá? Que quando você está fresando, quando está fazendo a perfuração com a broca, você coloca lá que é para ela perfurar 13 milímetros, que é o comprimento total do implante. E aí vamos supor que desses 13, 4 vai ficar aqui, ó, dentro desse osso remanescente. Nem se preocupe que se você botou 13, o Safe Drill não deixa descer 14. Aí você olha lá na tomografia, está passando uma estrutura nobre a 17 milímetros. Aí você opta, não, vou fresar com 13, porque com 13 eu deixo 4 milímetros aqui dentro do osso e ainda fico a 4 da estrutura nobre que está passando, entendeu? Por isso que implantodontia e tomografia são coisas que não se dissociam, tá? Não se dissociam. Porque às vezes a gente fala em milímetro, talvez na cabeça de vocês seja só a precisão manual, mas a broca tem um stop, tem o Safe Drill, tem uma série de coisas que facilita para a gente, viu? É bem tranquilo, depois de um tempo. E aí, mais alguma coisa, pessoal, disso aqui? Tranquilo? E aí, agora, nós já entramos em situações não mais proliferativas. Agora já são situações de diferenciação, certo? Então, essas anomalias que eu trouxe para vocês, elas ocorrem aqui, ó, ou na fase de botão ou na fase de capuz. São anomalias proliferativas. As que a gente vai ver agora são anomalias voltadas para a diferenciação. Quando a gente viu essa parte de diferenciação, eu falei para vocês que era de extrema importância, porque é nesta fase que ocorre a melogênese, dentinogênese, cementogênese. Então, se eu sei que as anomalias de diferenciação podem ocorrer nessas fases, então, as anomalias que terão como resultado final, as situações que terão como resultado final anomalias de diferenciação, elas irão atuar ou no esmalte, ou na dentina, ou no cemento. As mais comuns no esmalte e na dentina, no que nós chamamos de amelogênese e dentinogênese imperfeita, certo? São situações em que o esmalte ou a dentina, né, eles não vão atingir um nível de normalidade e, dessa forma, teremos como consequência, né, uma situação desagradável para o nosso paciente. Essa amelogênese, ela pode ocorrer por alguns eventos. O primeiro deles, por hipomaturação. Eu tenho estrutura suficiente, mas essa estrutura não foi maturada. Ela não passou pelo processo de maturação necessário para o desenvolvimento de uma estrutura dentária normal, certo? Então, quando esse esmalte ele não matura suficiente, eu tenho uma amelogênese imperfeita hipomaturada, hipo de menos, né? Consequentemente, maturada de maturação.
E o paciente exibe esse aspecto, pessoal, de dente não apenas manchado, tá? Mas como se o esmalte tivesse todo com aspecto erosivo, tá? Como se tivesse pego ácido e jogado no elemento dentário e desgastado a camada superficial do esmalte, certo? Que lembra muito mais algo erodido do que manchado apenas, tá? Observe que eu tenho situações aqui, ó, de desgastes bem mais amplos, que não culminou apenas com a formação de esmalte, mas do elemento dentário como um todo, que não adquiriu o seu aspecto estrutural normal, tá? Então, eu tenho... Esse dente já nasceu assim? Já nasce assim, já nasce assim. Também ocorre lá por volta da 7ª semana de vida intrauterina, a informação é passada para a lâmina dentária e aí o dente vai nascer dessa forma, tá? Com um detalhe, Pedro, na maioria das vezes, o elemento dentário permanente, certo? O dente substituto, ele vem com um problema no mínimo similar, no mínimo similar. Então, é um paciente que teve problema durante a dentição decídua e quando a dentição permanente começa a erupcionar, começa o pesadelo do paciente porque ele acharia que o comprometimento estético ia ficar ali na dentição decídua e acaba que vai progredindo também a dentição permanente, tá? Então, o paciente nasce com esse problema e o dentinho nasce no paciente com esse problema, tá? Consequentemente, por hipomaturação ou por hipoplasia, tá? Ou eu tenho um esmalte que não maturou bem, ou eu tenho pouca deposição de esmalte, certo? Então, a amelogênese imperfeita ela é caracterizada por essas situações. Ou eu tenho um esmalte que não maturou bem, então, se meu esmalte não maturou bem, eu não tenho um teor significativo de estrutura, então esse dente se torna mais quebradiço. É um dente que precisa ter uma atenção maior, porque processos cariosos costumam evoluir com mais facilidade nesses elementos dentários, tá? Tenho que melhorar muito o padrão de escovação do paciente que tem a melogênese imperfeita, porque se ele tiver uma escovação abrasiva, ele vai ter problemas futuros, porque ele vai acelerar um processo de desmineralização. E quando ela é hipoplásica, ela, embora adquira esse aspecto mais avançado, que vocês vejam aqui, como se o dente também estivesse perdendo mais estrutura, mas, graças a Deus, clinicamente ela se manifesta muito mais com algo que mais parece um manchamento do que uma erosão, tá? O dente, ele, teoricamente, ele tem uma forma mais regular do que na hipomaturada, tá? E com um detalhe, essa daqui, ela tem algumas nuances de situações adquiridas. Às vezes, Pedro, por causa de um trauma na dentição decídua, caiu, os 2 incisivos entraram aqui na gengiva. Acontece, tá? Depois de uns dias eles descem de novo. Então, tive intrusão do 51 e do 61. Depois de uns dias voltou ao normal, o dentinho começou a descer, lógico que ele vai estar com a cor um pouco diferente. Teve trauma periapical. E aí o fato dele ter intruído, às vezes, eu tenho contato da raiz desse elemento descido com parte do meu germe permanente. E isso, às vezes, causa uma alteração da hipoplasia do esmalte, que o meu dente ele nasce com uma pigmentação mais amarelada, tá? Em função do trauma que ele teve lá na dentição decídua. Mas, na maioria das vezes, ele é um problema de diferenciação lá no processo da lâmina dentária ainda, tá? De formação da lâmina dentária, que também remonta à vida intrauterina, tá? Que também remonta à vida intrauterina. Ou uma situação já bem mais chata,
tá? Isso aqui, pessoal, a gente consegue restaurar. Se precisar de endodontia, a gente faz. Aqui a gente consegue restaurar numa boa. Aí aqui eu tenho um problema já mais severo. Porque, diferentemente do meu esmalte, pois não? Professor, eu tenho uma dúvida um pouco meio que fora do assunto, mas essa é a ocasião para mim fazer essa pergunta. Eu recebi no laboratório um molde de uma criança de 7 anos de idade, certo? Que estava na fase de troca dos dentes, né? Estava germinando. A dentista me pediu para fazer uma placa rígida de bruxismo na parte superior. Eu me recusei a fazer essa placa. Eu até perdi a cliente no laboratório. Mas Reinicia aí. Como foi, Cauando? uma criança de 6 para 7 anos de idade, eu creio que sim. Estava na troca dos dentes, né? Certo. Aí um odontopediatra bem reconhecido aqui na cidade me enviou o molde superior para eu confeccionar uma placa de bruxismo para uma criança que estava na fase de troca dos dentes. Eu me recusei a fazer essa placa. Nem retenção, os dentinhos dela tinha, sabe? Para segurar uma placa. Sim. Eu até perdi a cliente, mas eu perdi com... Eu não fiquei me desfazendo do diagnóstico dela, certo? Mas eu me recusei. Porque na fase... Os dentes nem tinham erupcionado, os dentes permanentes dela, alguns. Nem tinham erupcionado completamente. No momento que colocar uma placa rígida ali, iria atrapalhar... Sei lá, eu creio que não dava certo, sabe? Jamais. Uma placa rígida de bruxismo numa criança que está na fase de troca dos dentes. Eu tenho um receio, e aí eu não sou odontopediatra, né? Não posso falar como odontopediatra, mas eu tenho receio de entrar com placa em criança. Primeiro, pelo padrão de deglutição, né? Como você falou, a placa em si, ela não vai adquirir retenção como deveria. Então, eu não teria segurança de estar colocando meu paciente para dormir com um dispositivo que eu não tinha segurança em relação à retenção dele, sabe? Então, eu não gosto de trabalhar com placa em paciente pediátrico, não, principalmente paciente novinho, tá? Professor, e dente erupcionando também, eu creio que ao colocar uma placa rígida, esse dente vai paralisar, ele vai... Ele vai dificultar um pouco, E né? os que tá nascendo, pode nem nascer no local certo, entendeu? Pode atrapalhar completamente. É uma situação em que, nesse caso aí, a referência sempre seriam os molares permanentes, mas não tinha como fazer uma placa, vamos dizer assim, que desse suporte nesses molares e que ficasse vazado nas outras regiões, não teria propósito. Eu levantar a mordida dessa criança se ele ia continuar mantendo o hábito. Eu, particularmente, eu acho inviável nesse tipo de situação. Eu prefiro, de repente, levar para a ortodontia já, e aí o ortodontista, de repente, verificar se não existe nenhum aparelho ortopédico que facilite as duas vias, né? Que acelere alguma coisa do processo de crescimento crânio-facial, e, consequentemente, atue mais diretamente no processo de erupção, contra algum tipo de tratamento multiprofissional, né? O bruxismo infantil ele está muito mais associado à hiperatividade, a uma série de outras eventualidades não tratáveis pelo dentista, apenas acompanháveis, vamos dizer assim, do que uma intervenção direta. Eu não gosto de atuar com placa, não, em criança, não. Georgiana, da faculdade, o filhinho dela tem bruxismo. Eu com ela, sigo só com orientação. Nos moldes, eu não vi desgaste, assim, excessivo. Faceta de desgaste, né? Sim, eu não vi desgaste nas cúspides, não vi, assim... Aí a mãe relatou para a dentista que ela rangia muito os dentes quando estava dormindo. Aí eu pesquisei sobre, é mais terapêutico, é mais um tratamento
entendeu? Outro tipo de tratamento, mas não placa. Placa é muito agressiva, assim, para uma criança que está na fase de troca dos dentes. Placa, eu particularmente, se não tiver retenção, eu não uso. E, sendo bem sincero, até próximo ali dos 17, 18 anos, eu tento algumas medidas secundárias a isso. Se eu não tiver êxito, ou se o paciente tiver um bruxismo severo, que eu já vejo que realmente está comprometendo a estrutura permanente, aí eu tento outras vias de intervenção e, logicamente, a placa é o dispositivo de escolha. Mas em criança, inclusive, eu na verdade, eu quase pouco interfiro em bruxismo infantil. Muito pouco mesmo. Eu entro na parte voltada para orientação, para um conjunto de atividades secundárias, certo? Para fazer com que essas atividades secundárias diminuam algum padrão de hiperatividade muscular e neurológica, lógico, neuromuscular. E aí, dessa forma, eu tenho um resultado secundário no controle do bruxismo. Não gosto de atuar diretamente em bruxismo infantil, não. Eu creio que em crianças tem terapias, né, que resolver isso. Sim, sim. A maioria, às vezes, até o acompanhamento psicológico, às vezes, é a situação primária, vamos dizer assim, em crianças com bruxismo. Controle da ansiedade, né? Como? Principalmente pelo controle da ansiedade, a hiperatividade. Isso. Quando a gente faz isso aí por tabela, a gente consegue eliminar o bruxismo de forma secundária, vamos dizer assim. Controlar, né? Eliminar não. Acompanhar. Ao me recusar, a profissional disse, não, mas eu vi que você faz, você vai bem direitinho, no articulador semi-ajustável e tal. Mas eu disse, mas eu não fiz, desisti, nem conversei mais com ela. Ela deve até ter ficado com raiva, sabe? Mas eu não tive nem ação contra isso, mas não fiz, não. As moldagens voltou para ela do mesmo jeito que veio. Quando acontecer uma situação como essa, Cauano, para não gerar esse clima com o teu cliente, com o colega, coloque culpa no material, entendeu? Diga que você teve um problema, você diz, não, doutora, nesse momento eu estou passando por um problema lá de reestruturação no laboratório e eu estou sem ideia de retorno, porque eu tive problema com alguns materiais, estou fazendo algumas adequações lá, mas aí de repente você diz, tem outros colegas que fazem e tal, no momento eu infelizmente não consigo atender, me desculpe e tal, que aí você tira o corpo fora, vamos dizer assim, e gera um grau de insatisfação pessoal, vamos dizer assim. Pode até ter profissionalmente, mas pessoalmente a pessoa não levaria para esse lado, tá? Então, em relação a essas anomalias de diferenciação, na amelogênese a gente consegue intervir de uma forma até com certo grau de sucesso. Na dentinogênese, aí a gente já tem um padrão bem mais problemático, né? Eu tenho uma formação deficiente dentinária e isso faz com que haja perda de esmalte. Por quê? Porque ali na minha junção amelodentinária, eu não vou ter uma união, vamos dizer assim, desses prismas do esmalte com os prismas de dentina, porque minha dentina está defeituosa. Então, o meu dente, ele adquire um padrão de destruição mais acelerado, certo? E bem diferente do padrão de destruição lá na amelogênese imperfeita, seja ela hipomatura ou hipoplásica. Aqui, eu vou ter condições em que eu tenho que intervir muito rapidamente, vamos dizer assim, aplicando reforços estruturais, e aí vai ser por vias restauradoras e protéticas, nesse caso, a fim de manter o máximo da integridade possível desses meus elementos dentários. Entretanto, o paciente chega, na maioria das vezes, para a gente numa situação como essa, pessoal, que não há o que fazer aqui com esses elementos dentários. Eu tive tanta perda estrutural
de tecido aqui, que eu não vou ter como colocar, por exemplo, retenções intrarradiculares ou algo do tipo. Infelizmente aqui, talvez a melhor opção seja partir para um tratamento já bem menos conservador, que seria a remoção desses elementos dentários e a colocação de implantes dentários, dependendo da idade do paciente, de que o paciente chega, podendo ser um tratamento nada conservador, na verdade, né? Onde muitos dentes seriam perdidos, podendo chegar, inclusive, à remoção total de alguns arcos, podendo até ser superior e inferior, e eu ter que colocar um trabalho protético sobre o implante, lógico, principalmente no caso de um paciente jovem, mas que me daria um prognóstico melhor em relação à evolução do que tentar recuperar alguns desses elementos dentários. Quando ele chega em condições de receber reforços estruturais, de repente eu estar melhorando essas estruturas com procedimentos estéticos restauradores, ok. Quando ele já chega, infelizmente chega em situações de destruição coronária mais intensa, aí fica mais difícil de estar elaborando um plano de tratamento mais conservador para esse tipo de paciente. Na clínica diária, eu nunca peguei, ainda bem, casos de dentinogênese imperfeita. A melogênese, principalmente hipoplásica, às vezes, já peguei. E normalmente ela atua de forma homóloga. Então, tipo, às vezes o paciente tem no 11 no 21, às vezes tem no 36 e no 46, tá? E eu peguei formas bem brandas, manchamentos mais superficiais, que você via que ali tem uma região pouco mineralizada, em que até o paciente se queixava do manchamento, e para resolver o problema estético e funcional, a gente fez um micropreparo e restaurou com uma resina à base de zircônia, né? Para dar um melhor reforço estrutural ali. Mas dentinogênese, eu confesso que não peguei na minha prática clínica, certo? Nesses 9 anos de atendimento clínico, ainda bem, eu não peguei nenhuma situação como essa, tá? Porque é um caso que, infelizmente, na maioria das vezes caminha para tratamentos mais severos, tá? Remoção de múltiplos elementos, instalação de implantes, próteses sobre implantes, tá? Porque, infelizmente, o paciente chega num padrão de destruição dentário já bem elevado. Aqui a gente vê muito. Entendam muito, não que todo dia você vai ver, tá, pessoal? Mas que vocês verão na clínica da instituição, que é outra anomalia de diferenciação, chamada de microdontia, tá? Dentinho pequeno. Lembram da anomalia proliferativa chamada de anodontia, agenesia dos incisivos laterais? Pode ser de outros, tá? E que eu disse assim, às vezes o paciente até nasce com o lateral, mas ele nasce com um dente conoide nessa região. É o que nós chamamos de microdente, tá? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho os centrais, tenho os caninos, e no lugar dos premolares nasceu 2 dentinhos, ó, estreitinhos, fininhos aqui. São microdentes, tá? Anomalias do processo de diferenciação, mas que normalmente possuem estrutura radicular compatível com tratamentos estéticos. Aqui a gente consegue, de uma via mais barata, do ponto de vista financeiro para o nosso paciente, restaurar por vias de resina direta, mas o melhor dos tratamentos aqui é utilizar esse microdente, realizar um preparo inicial nele e fazer um procedimento já protético nesse elemento dentário, um trabalho laboratorial, sem necessariamente uma resina direta. E aí as circunstâncias vão dizer se a gente precisa realizar um canalzinho nesse dente, uma endodontia ou não, tá? Mas são dentes que nós chamamos de dentes conoides, eles parecem um cone,
ou a gente utiliza apenas a expressão microdente mesmo, tá? E o contrário dele, macro. Aqui eu faço um raio-x, a raiz está normal, eu não observo aquela ideia de fusão dentária e eu não observo aquele padrão de divisão da minha coroa, tá? Então, não é uma fusão, não é uma geminação, é apenas um dente que nasceu maior do que o seu homólogo, tá? Você olha, esse 21, ele está todo normal, clinicamente e radiograficamente, mas é um dente maior do que o 11, tá? Então, nessa situação, a gente tem o que nós chamamos de macrodontia. Se eu tenho microdontia, macrodontia. E, por fim, uma situação rara, de certa forma. Eu também nunca peguei nos meus acompanhamentos, na minha prática clínica, mas semana passada recebi um raio-x de um colega de uma situação como essa, e era exatamente uma situação que nós chamamos de desindente, tá? O desindente é um dente mal formado, normalmente com esse aspecto de microdente, mas que radiograficamente eu observo uma formação como se tivesse um dente dentro do outro, tá? Como se tivesse um dente dentro do outro. E essa situação aqui, infelizmente, pessoal, é remoção, porque é um dente micro e que o seu interior ele é todo mal formado. Então, não consigo reparar esse dente por vias de canal, porque eu tenho esmalte, dentina, aí esmalte de novo. Então, é um dente formado como se tivesse um dente dentro do outro. E aí, infelizmente, nessas situações, esse dente ele está condenado e a gente remove e aí planeja o tratamento, se vai ser por vias da implantodontia, da prótese, que seja, tá? Professor, ele não suporta o preparo, não? Fazer preparo nele, não? A conformação estrutural, ele é muito micro, tá, Cauano? Ele é um dente bem micro mesmo, inclusive do ponto de vista de remanescente radicular, que na maioria das vezes, essa conformação em que eu tenho lâminas, por exemplo, de esmalte, alternando com tecido dentinário e tecido pulpar, ela impede a realização de uma endodontia bem feita e, principalmente, eu não tenho um fechamento aqui na região de ápice radicular. Então, tipo, eu teria que, para tratar um elemento como esse, eu teria que fazer uma endodontia para depois visualizar um preparo protético e colocar uma coroa, algo do tipo. Mas a endodontia aqui é inviável. Então, por essas vias, aqui eu não consigo estar tratando o paciente. Então, nesse caso, eu removo. É minúsculo, tá? O dente, ele chega a ter algo em torno de 40% a 60% do tamanho de um dente normal para aquela região, tá? Observe que ele não tem uma formação total aqui na região do ápice radicular, então, por isso, eu não consigo realizar uma endodontia de qualidade, consequentemente, é um dente condenado, literalmente, e a gente remove para tentar o tratamento por outras vias reabilitadoras, prótese ou implante e prótese sobre implante, no caso, tá? Ele é uma situação... Esse processo? Oi? Causa dor? Não causa. Não causa. Às vezes o paciente tem isso, tem esse desindente até não erupcionado. Às vezes ele está incluso, não totalmente incluso do ponto de vista ósseo, mas na gengiva o paciente vê só parte da borda incisal. O dente sequer teve força suficiente para erupcionar. E aí, quando a gente faz o raio-x, de repente pensando no tracionamento, alguma coisa do tipo, verifica uma situação como essa, e aí notifica para o paciente a necessidade de estar removendo. A presença dele aí, Pedro, por muito tempo, pode chegar a algum processo de necrose pulpar,
e, consequentemente, causar dor pela instalação de um processo inflamatório, tá? Mas, normalmente, é uma situação perceptível, o paciente percebe a malformação assim que ela se manifesta na cavidade oral, ou, enquanto ela não se manifesta ainda, a gente percebe por vias radiográficas e já orienta a remoção. Tá? Então, observem, pessoal, que a gente teve uma aula em que a gente explorou toda a parte da odontogênese, mas de um ponto de vista um pouco mais voltado para o que veremos, porque o padrão de normalidade a gente já conhece, a gente já viu lá em anatomia e fisiologia oral, tá? Muito mais para o que nós podemos ver do ponto de vista de alterações destes padrões de normalidade. Normalmente, algumas anomalias, especialmente aquelas que estão associadas à diferenciação celular, tá? E, consequentemente, com um comprometimento maior referente à estrutura dentária desse elemento dentário, deste indivíduo, tá? Então, eu posso ter principalmente alterações do esmalte, alterações dentinárias, de leves a severas, ou situações em que eu possa, dependendo do evento, deixar o dente, vamos dizer assim, na cavidade oral e buscar por outras vias de tratamento, através de vias restauradoras, protéticas, ou, infelizmente, em algumas situações, indicar a remoção desses elementos anômalos com o consequente tratamento por próteses, implantes ou outras vias mais viáveis e que estejam de acordo com o perfil do paciente, seja ele o perfil do ponto de vista referente à saúde do paciente e do ponto de vista financeiro do paciente, de acordo com o que o paciente tem em condições de estar realizando o tratamento, tá? Então, basicamente, a gente teve hoje este momento voltado para essa parte da histologia, um pouco mais aplicada, é verdade, e na próxima aula a gente vai ter uma aula de anatomia e fisiologia do aparelho estomatognático, certo? A gente iniciou com o impacto ético, estamos passeando pela histologia dos tecidos e teremos, dos tecidos e órgãos orais, né? E teremos na próxima aula uma aula voltada para a fisiologia do aparelho estomatognático. Depois disso, teremos uma aula voltada para anatomia dental e oclusão, e aí iniciamos os nossos processos, onde a gente vai estar utilizando algumas situações, problemas, às vezes uma apenas, na mesma aula, em que vocês terão que lançar mão de muitos dos conhecimentos que a gente tem trazido para vocês de forma tradicional aqui, para estar resolvendo esses problemas, tá? A gente vai colocar uns PBLzinhos em prática a partir do nosso, provavelmente, 5º encontro, tá bom? Então, mais 2 aulas tradicionais a partir da próxima semana e depois a gente entra com alguns PBLs, tá bom? O material da aula de hoje, né, Alan? Você está falando? Só falta anexar ele. O da aula passada, vocês devem ter visto, eu já coloquei lá o material da aula, coloquei o código de ética, coloquei a Lei 5.081 e 2 resoluções que a gente trouxe na aula, principalmente aquela que tratava do antes e depois, certo? Então, esse material já está em anexo lá. Agora, eu vou anexar o material do slide, certo? E vocês já devem ter livros voltados para a histologia. Eu estou com um também que eu vou passar no grupo agora, mas eu vou ver se eu consigo um PDF de algum livro de patologia, de histologia oral, perdão,
Eu estou disponibilizando para vocês também, porque é mais interessante vocês verem todo esse processo da odontogênese propriamente dita. Dar uma revisada nos conceitos, tá? Ver, de repente, a forma como a professora Larissa trabalhou a disciplina, talvez tenha sido numa pegada muito mais conceitual do que mais técnica, como a gente desenvolveu hoje, e aí vocês aproveitam desses dois vieses, tá bom? Desses dois modos de estar visualizando. Os meninos também que vieram transferidos já tiveram muitos desses conteúdos nas suas instituições de origem. Se tiverem dúvidas depois